Olá pessoal, tudo bem? Princípio da incerteza. Um dos conceitos que é muito importante e muito caro, a mecânica quântica, a teoria mais bem-sucedida a explicar a estrutura da matéria e da radiação. Se você não me conhece, eu sou Nathan Lima, sou doutor em ensino de física, professor universitário e trabalho pesquisando e ensinando sobre mecânica quântica a partir também de sua história, com elementos filosóficos para pensar em problemas contemporâneos e para pensar a teoria como ela é estruturada hoje em dia. O tema do nosso vídeo de hoje é o princípio da incerteza de Heisenberg, uma análise dos fundamentos históricos, estruturas matemáticas e implicações físicas da revolução quântica. E esses slides, pessoal, e essa discussão é uma palhinha da aula que a gente teve sobre o princípio de incerteza no nosso curso Introdução à Teoria Quântica. Para quem não sabe, a gente tem um curso que é síncrono, né, com aulas virtuais ao vivo pelo Zoom, semanalmente sobre a teoria quântica. Nós já estamos chegando na 11ª aula e vamos fechar 4 meses de curso, né? Um curso de 4 meses, estruturando toda a teoria quântica. Depois que este curso for finalizado, nessa sua versão síncrona, ele vai continuar disponível para quem quiser assistir às aulas, adquirir esse material e poder assistir às gravações e ter acesso aos slides. Mas hoje eu queria dar uma palhinha, porque esse é um tema muito interessante e que vale a pena a gente falar sobre ele, divulgar e falar num âmbito mais geral. Na nossa aula, a gente passou por esses slides, mas aprofundou também as questões matemáticas, abrindo todas as contas detalhadamente, enquanto aqui o que eu vou mostrar é um panorama histórico e as ideias gerais, quais são os problemas que o Heisenberg atacou em 1927, quando ele apresenta essa ideia pela primeira vez. Então eu vou mostrar só como se fosse aqui um mapa da mina, mas as aulas todas com as contas a gente fez no nosso curso de mecânica quântica. Então é importante para a gente olhar para o artigo de 27, ter uma ideia do panorama histórico, do contexto histórico em que ele está inserido. No ano de 1925, o Heisenberg chegou num estudo em que ele mostra que grandezas físicas no contexto da teoria quântica, não necessariamente comutam, ou seja, x vezes y pode ser diferente de y vezes x. Há algumas grandezas em que isso acontece, entre elas posição e momento linear. Então você tem uma relação de não comutação, né? O comutador de x e p é diferente de zero, e isso vai ter implicações muito importantes para a teoria. Reza a lenda que o Heisenberg não conhecia matrizes naquela época. Ele escreve o texto e de fato não menciona o termo matriz, e depois outros físicos como Dirac, Pauli, o próprio Max Born reconhecem que na verdade o Heisenberg estava lidando com matrizes e inaugura um programa de pesquisa chamado mecânica matricial. Do outro lado, um ano depois, o Schrödinger faz uma série de publicações formando aquilo que ficou conhecido como mecânica ondulatória. O Schrödinger chega na sua equação de onda, a equação de Schrödinger, que não faz menção diretamente às relações matriciais ou à teoria matricial, parte das ideias de Louis de Broglie, e avança numa estruturação para a teoria quântica a partir de uma equação diferencial do espaço no tempo, que é a equação de Schrödinger. Isso cria, né, uma série de complicações num primeiro momento, uma disputa sobre qual seria a teoria correta, até que ali entre 26 e 27 começa a se formar a compreensão de que havia correspondências entre a teoria matricial e a teoria ondulatória, e que se poderia unificar isso numa teoria mais abstrata, na qual as duas formulações são casos particulares, ou visões, né, particulares de uma visão maior, e essa parte aí foi formulada no que a gente chama de teoria da transformação, ficou conhecido como teoria da transformação, porque permite passar de um formalismo para o outro, e isso é, então, mais ou menos assim, o contexto de disputa que vai se formar no ano de 1927. O Heisenberg, ele queria sair vitorioso, né? Então ele queria se opor à mecânica ondulatória, ele achava que a sua visão de mundo estava correta e não a de Schrödinger, embora pudesse haver uma certa correspondência matemática, mas a disputa passava a ser sobre o que é o mundo, o que é a realidade, né? O que essas nossas equações estão dizendo. A equação de Schrödinger é uma equação muito confusa em termos de significado, né? Você tem uma equação que matematicamente
lembra uma equação de fusão pela ordem das derivadas, mas tem um número imaginário, as soluções parecem ondas, mas são complexas, e o que, que isso quer dizer, né? Então, o Heisenberg queria uma teoria aí que tivesse um significado físico explícito, muito fácil de ser interpretado, e é com isso, né, que ele está realmente, de alguma maneira, se debruçando e tentando tirar algum significado. Isso que eu comentei da teoria de transformação, hoje, né, isso aqui não se falava nesses termos naquela época, mas hoje a gente pode formular a mecânica quântica em termos de uma álgebra no espaço de Hilbert. Existe um espaço vetorial chamado espaço de Hilbert, e você estabelece uma série, né, de possibilidades de operação nesse espaço. A mecânica quântica atua nesse espaço. E aí você vê que tanto a formulação do Schrödinger quanto a formulação do Heisenberg são formulações que podem ser colocadas em termos de um espaço de Hilbert, né? Então, toda vez que eu represento um sistema físico, o estado desse sistema é um vetor no espaço de Hilbert, e todos os possíveis estados, a sobreposição deles, também é um estado, portanto está nesse mesmo espaço vetorial. E aí os operadores que representam grandezas físicas são operadores que atuam nos vetores nesse espaço vetorial. Então essa formulação me permite transitar entre a representação de vetores e matrizes por um lado, e a representação de funções de onda e operadores diferenciais lineares na formulação do Schrödinger. Tá? Isso não é exatamente o que o Dirac e o Jordan falam, mas de alguma maneira eles estão costurando ali como passar entre essas duas representações. Então, o princípio da incerteza, ele nasce em 1927, tem um caso aí muito curioso sobre esse surgimento. O Heisenberg, ele já vinha pensando sobre isso há muito tempo, nessa época ele já trabalhava em Copenhague, junto com o Niels Bohr, e o Bohr era uma espécie, né, de supervisor, orientador do Heisenberg, e ele apresentava ideias para o Bohr era sempre muito crítico, muito minucioso, até que o Bohr sai de férias, vai para os Alpes esquiar, e o Heisenberg chega na sua formulação do princípio da incerteza, manda para o Paulo incentiva que ele submeta para publicação, ele faz isso antes do Bohr voltar, o artigo é aceito, e quando o Bohr volta, ele mostra o artigo para o Niels Bohr. O Niels Bohr encontra uma série de inconsistências, de problemas, de divergências nas ideias do Heisenberg, e diz que uma situação extremamente, né, difícil emocionalmente. Quando a gente olha hoje o artigo publicado, ao final tem uma nota adicionada durante a prova, né? Então a prova é depois que o artigo foi aceito, mas não foi publicado, você pode revisar, e aí o Heisenberg bota uma nota elencando todas as inconsistências do artigo e agradecendo ao Bohr por ter apontado essas inconsistências. Então, esse é o contexto em que isso acontece, e o que o Heisenberg está querendo com o artigo de 27 não é defender Schrödinger, muito pelo contrário, ele quer de alguma maneira solapar a visão ondulatória e construir uma visão de mecânica quântica baseada em incertezas. Para ele, a probabilidade que surge na interpretação do Max Born é justamente fruto das incertezas, como incerteza na hora da medida, que se propaga ao longo do tempo. Quando a gente estuda mecânica quântica na graduação, parece que Heisenberg é uma continuação de Schrödinger, mas não, é uma oposição no primeiro momento. Depois é um certo trabalho aí para de alguma maneira costurar essas teorias numa visão unificada de mecânica quântica. Então, o Heisenberg ele traz vários exemplos, primeiramente, mais concretos, para ajudar a entender o que é essa incerteza do que ele está falando. Um deles é o experimento mental do microscópio de raios gamas. Então, se eu quero ter um microscópio para poder identificar uma partícula, eu preciso utilizar uma radiação de pequeno comprimento de onda para aumentar a resolução. Então, quanto menor o comprimento de onda, menor a incerteza na posição daquilo que eu estou medindo, mas a gente sabe que pela relação de de Broglie, quanto menor o comprimento de onda, maior o momentum do fóton, e haverá efeito Compton, portanto, mais momentum pode ser transferido para o elétron, para a partícula que eu estou tentando identificar. Então, quanto melhor a resolução, portanto, menor a incerteza na posição, maior a perturbação no momentum que aquela partícula vai sentir, e, portanto, né, tem maior incerteza nesse momento. E aí o Heisenberg mostra, com uma conta relativamente simples, que há aí uma relação
né, de ΔX vezes ΔP, aproximadamente da ordem de H. Ele faz um outro experimento também, que é com elétrons passando por uma fenda única, e aí ele, né, supõe que todos os elétrons ficam dentro do espaço da primeira franja de difração, e aí também mostra que há uma relação entre a abertura da fenda, que seria o ΔX, vezes a perturbação no momento também da ordem de H. Depois, então isso eu coloquei aqui no slide também, era exatamente isso que eu estava falando. Você tem uma relação que você utiliza a própria expressão da difração e aí chega, né, nessa, nessa relação de indeterminação. Um último ponto, e aí é onde ele realmente avança na matemática do artigo, é quando ele vai e pega um pacote gaussiano. Ele não fala exatamente nesses termos, ele usa o formalismo do Dirac e Jordan, que é da teoria da transformação, mas se a gente fosse passar para a nossa linguagem contemporânea, usando Schrödinger, você tem um pacote gaussiano, ou seja, você representa a função de onda de uma partícula livre por um pacote gaussiano, e você encontra, então, a distribuição de probabilidades, tanto para a posição quanto para o momentum. E aí você calcula, né, justamente o desvio padrão para cada uma dessas grandezas, posição e momento, e você chega numa relação de indeterminação que a incerteza na posição vezes a incerteza no momento é igual a h cortado sobre 2, né? E isso é exatamente a menor relação de incerteza possível. Heisenberg não sabia disso, ele pegou o caso de menor incerteza, qualquer outro formato para pacote de partícula causa uma incerteza maior do que essa. Então o Heisenberg ele chega nisso sem querer, de alguma forma, intuindo, achando exatamente o limite inferior do seu teorema. Um ponto importante, só para a gente finalizar esse vídeo, a gente chama aqui de princípio da incerteza, porque é um nome histórico, mas se a gente for parar para pensar, ele não é um princípio, mas um teorema, porque ele sai de toda a construção teórica da mecânica quântica. Quando a gente trata a mecânica quântica de forma axiomatizada, por exemplo, com os postulados de Neumann, você não tem o princípio da incerteza como um dos postulados. Então, você tem outros postulados, como a equação de Schrödinger, entre outras coisas, e você tira a relação de incerteza como uma segunda camada de afirmações. Então ele é um teorema, ele não é o que você postula dentro dos axiomas. Então ele é um teorema, e além disso, normalmente incerteza, que era o que o Heisenberg tinha na cabeça originalmente, é um erro de medida. Enquanto da forma que a gente entende hoje, existe uma relação intrínseca de incerteza, que na verdade deveria ser chamada indeterminação. Quando você tem essa incerteza intrínseca, isso passa a ser chamado de indeterminação, porque não depende do instrumento, é fruto da própria distribuição de probabilidades. Então, em vez de chamar de princípio da incerteza, o termo mais adequado, segundo a literatura em História e Filosofia da Mecânica Quântica, seria o Teorema de Indeterminação. Então, se você gostou desta breve discussão, fica o convite para conhecer as nossas outras aulas, nossos outros cursos, livros que a gente tem, e tudo isso você pode acessar no site. A gente tem o curso de Introdução à Teoria Quântica, que já está em andamento, mas depois vai ficar disponível para quem quiser ter acesso aos vídeos. A gente tem o curso Mecânica Quântica para Curiosos, que é um curso pensado para quem quer conhecer mecânica quântica, e aí você tem vídeos conceituais, vídeos com matemática básica e vídeos com matemática avançada, sendo que as estruturas dos vídeos são independentes. Você pode assistir só as aulas conceituais, você pode assistir as aulas conceituais e a matemática básica, você pode assistir todas as aulas, né? Então, você consegue passar por uma visão geral de mecânica quântica, independentemente de qual que é a sua formação, o seu grau de conhecimento nesse momento. Outros vídeos, cursos, livros, encontrem aqui no nosso Instagram, no site. Para quem não segue aqui o canal, segue também, que a gente sempre tem material de qualidade para entregar para vocês sobre física, mecânica quântica e educação em ciência de uma forma geral. Vejo vocês no próximo vídeo.